Olá, colegas que trabalham na educação infantil, nos primeiros anos da escola fundamental e todos aqueles que se interessam pela questão do ler e escrever nos termos do mundo de hoje. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o Edivaldo e cumprimentá-lo por essa iniciativa de oferecer esse curso tão oportuno, tão interessante sobre a questão da alfabetização no mundo de hoje. Né? E a minha reflexão aqui, o meu pensamento aqui com vocês hoje é sobre dois temas, né? Relacionados à questão da alfabetização e da importância, né, de a criança pequena, a criança que ainda está frequentando a educação infantil, ser apresentada a alfabetização ou as condições que fazem com que ela mais tarde queira e possa se alfabetizar da melhor forma possível. Ou seja, né, gente, me permitam fazer uma comparação. Da mesma forma que a criança aprende a falar escutando no primeiro ano de vida, ou seja, no primeiro ano de vida a criança não sabe falar, mas ela aprende aquilo que mais tarde será a sua condição de fala, se ela tem a felicidade de ouvir pessoas queridas, sua mãe, seu pai, suas educadoras, falando para elas, lendo histórias, narrando o dia a dia, né? Nomeando as coisas que fazem parte do cotidiano, brincando, etc, etc. Ou seja, a criança aprende a falar ouvindo, aprende a importância do falar vendo pessoas falando, vendo pessoas conversando entre si, vendo os adultos, as crianças mais velhas conversando. Então, é esta atenção, né? É essa observação da criança que tem a sorte, né, de pessoas falarem com ela, falarem para ela, conversarem com ela, contarem histórias para elas, narrarem o dia a dia, né? E eu digo isso porque o mesmo vale para a leitura e para a escrita, né? Ou seja, as crianças de fato aprendem a ler e escrever nos primeiros anos, no primeiro, no segundo ano da escola fundamental. Mas existe uma pré-história, né, que precisa ser construída para que ela possa justificar, né, o interesse, o gosto e a vontade, a curiosidade de querer aprender a tecnologia da leitura e da escrita nos primeiros anos da escola fundamental, né? Eu gosto de usar essa expressão, né? A criança, no segundo ano de vida, está louquinha, está super interessada para falar, para andar, ou seja, para entrar no mundo das pessoas que andam, que falam, que têm uma socialização desenvolvida. O mesmo vale para o caso da leitura e da escrita. Ou seja, se a criança tem a oportunidade de conviver em ambientes encharcados, né, plenos de leitura e de escrita, e elas terão vontade, terão interesse, terão observado o valor prático, o valor de uso, né, desses recursos no dia a dia dos adultos, que são pessoas importantes para as vidas dela. Ou seja, não se trata de antecipar, não se trata de oferecer antes aquilo que terá valor mais tarde, mas de permitir que a criança conviva num ambiente rico de leitura e de escrita, né? A isso se chama de letramento, né? Letramento é esse ambiente social, cultural, né, linguístico, esse ambiente cognitivo em que a criança convive, está imersa em pessoas que fazem o uso
e fazem um bom uso dessas habilidades, dessas competências, dessas formas sofisticadas de interagir com o mundo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Letramento é essa condição, né? A professora Magda Soares tem tem escritos e livros muito interessantes sobre isso. Eu estou pensando num deles, por exemplo, que eu sugiro para todos os professores, chamado Letramento, em que ela mostra, né, os benefícios individuais e os benefícios sociais ou grupais, coletivos, do letramento ou literacy, como se diz em inglês, né? E os benefícios são de muitas ordens, são benefícios sociais, são benefícios culturais, são benefícios cognitivos, são benefícios afetivos, porque não por acaso, né, e infelizmente, em tempos atrás, muitas pessoas, as mulheres, por exemplo, e pessoas pobres, etc., eram proibidas de aprender a ler e escrever porque porque os donos do grupo, né, aqueles que tinham o poder de mandar nas pessoas, sabiam que aprender a ler e escrever era algo que transformava as pessoas, transformava os grupos sociais, potencializava as suas possibilidades, e isso não era desejado por eles. Então, o letramento, ou seja, esse ambiente rico, né, encharcado de atividades feitas pelos adultos ou pelas crianças mais velhas, né? Esse ambiente, então, encharcado de atividades praticadas pelos adultos, pelas crianças mais velhas, e que as crianças pequenas convivem, as crianças da educação infantil convivem, observam, desfrutam, né? Ouvindo histórias, folheando livros, desenhando, não é? Aprendendo o nome das coisas, ouvindo histórias, né? Narrando o cotidiano das suas vidas, né? Ouvindo narrativas relacionadas a experiências vividas por elas, já vividas ou a serem vividas, né? Festejando, não é? Uma vida que pode ser falada, conversada, pode ser emocionalmente valorizada com palavras, qualidades, gostos, sentidos, etc. Isso é muito importante. Então, essa é a primeira fala, a primeira sugestão, a primeira lembrança que eu gostaria de fazer, né? Então, as crianças precisam, têm direito e têm necessidade de conviverem na educação infantil, né, com um ambiente letrado, um ambiente em que elas têm contato com pessoas que fazem usos dos recursos próprios da tradição textual, escrita, para que elas possam, pouco a pouco, né, ir assimilando aspectos deste mundo e se preparando para quando tiverem aí a idade de 6, 7 anos, ou seja, estiverem no primeiro, segundo ano da escola fundamental, elas poderem aprender aí propriamente dito as técnicas relativas à leitura e escrita. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte: eu gosto muito de um texto de um autor chamado Lou Marinoff, em que ele fala sobre as 4 tradições presentes no mundo de hoje, né? A primeira tradição é a tradição oral, a segunda é a tradição escrita, a terceira é a tradição visual e agora a última é a tradição digital. E o que é isso, né? A tradição oral, imaginemos 20 mil anos atrás, né? 20 mil anos atrás, os seres humanos, né, as pessoas, não só sabiam
ter uma relação, uma interação oral. Oral no sentido de que eles conversavam, eles falavam, eles tinham palavras para nomear as experiências, para indicar sentimentos, para conversar, expor as coisas, identificarem objetos, experiências, etc. E eles tinham os órgãos dos sentidos, eles podiam ver, ouvir, tocar, cheirar, degustar, eles poderiam pensar as coisas, né? Eles tinham imagens visuais, imagens auditivas, né? Imagens, ideias sobre as coisas, e felizmente eles tinham aqueles que nós chamamos de sábios, ou as pessoas mais desenvolvidas, que contavam histórias, que tinham domínio sobre, por exemplo, a arte de juntar ervas que tratavam doenças, pessoas que tinham um desenvolvimento espiritual, que falavam que contavam histórias, que tinham princípios, etc, etc. Então nós tínhamos a cultura oral, a cultura e só isso. Ou seja, as pessoas, as mais desenvolvidas, não sabiam ler e escrever, não tinha televisão, não tinha computador, etc. 20 mil anos atrás. Vamos imaginar agora 5 mil anos atrás. 5 mil, 4 mil, 3 mil anos atrás, a humanidade, né, desenvolveu a escrita. É claro que no começo a escrita era um instrumento de poder, apenas algumas pessoas tinham acesso a ela, né? É claro que antes disto, a escrita tem também uma pré-história, né? As pessoas sempre desenharam, né? Nas cavernas a gente tem desenhos, por exemplo, de animais, desenhos de guerras ou de acontecimentos notáveis. As pessoas faziam risquinhos ou marcas para corresponderem, por exemplo, cada animal que saía, eles punham uma pedrinha no bolso, e depois, quando os animais voltavam à noite, eles tiravam as pedrinhas. Nesse sentido, eles podiam ter uma referência, né? É claro que então a escrita ela não apareceu de repente, ela tem também uma pré-história, né? Construída nesses anos, nesses milhares de anos anteriores, mas ela ainda não estava constituída como um sistema, né, tal como, por exemplo, nós conhecemos hoje. E então, a partir de 3, 4, 5 mil anos atrás, certas pessoas, certos grupos sociais tinham o poder da escrita. Então agora nós temos duas tradições, uma tradição oral, que continuava importante para todo mundo, sobretudo para as crianças pequenas, né? As crianças pequenas entram no mundo via tradição oral, via uma relação, como diz Piaget, sensorial, motora, perceptiva, né? Em que elas têm como recursos de interação com o mundo, né? A presença, o olhar, o ouvir, o degustar, etc., e a fala das pessoas que, através delas, né, da leitura, da escrita e da fala, contam histórias, leem livros, cantam, dançam, etc. Né? Então, nós temos Então, agora a gente já tem uma segunda situação, ou seja, nós temos uma tradição oral que continua forte, vigente, importante, e agora uma tradição escrita, por intermédio da qual as pessoas escrevem, leem, e com isso, né, prestam mais atenção às coisas, elas criam imagens podem ter uma memória muito mais desenvolvida, etc, etc.